Gente, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que corpos encontrados em uma praia do país podem ser de vítimas de ataques dos Estados Unidos contra barcos no Caribe. As ofensivas a supostos traficantes de drogas acontecem em meio às tensões com a Venezuela e a movimentação de navios de guerra americanos na região. Priscila Yasbeck é quem chega com a gente ao vivo com mais detalhes. Bom dia para você, Priscila. Oi, Clarissa, bom dia a todos que nos acompanham. Neste domingo, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez uma publicação nas redes sociais e ele disse, então, que esses corpos que foram encontrados na costa colombiana, mais especificamente no mar perto de La Guajira, podem ter sido vítimas, então, desses ataques dos Estados Unidos, e ele pediu à equipe forense colombiana para identificar os corpos e coordenar um trabalho de investigação junto ao Ministério Público da Venezuela. Segundo as palavras de Petro, esses corpos podem ter sido mortos em um atentado à bomba no mar. Os Estados Unidos já realizaram 22 ataques desde o início de setembro contra embarcações no Mar do Caribe, no leste do Pacífico, que deixaram pelo menos 87 mortos, e o governo americano alega que esses ataques são feitos para proteger os Estados Unidos do narcotráfico e diz que são ataques feitos contra narcotraficantes, mas não forneceu até o momento nenhuma evidência sobre isso, e por isso há pedidos de investigações, inclusive pela ONU, pela comunidade internacional, e cobranças internas dos Estados Unidos também sobre essas ações. Em novembro, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, já tinha pedido para que o governo colombiano cessasse o fornecimento de informações à inteligência americana. Na ocasião, ele disse que a luta contra as drogas deve ser subordinada aos direitos humanos do povo caribenho, e Donald Trump já tinha, inclusive, dito que parte das drogas que entra nos Estados Unidos vem da Colômbia, e tinha falado que qualquer país que contribuir para a entrada de drogas nos Estados Unidos poderia ser um potencial alvo de ataques americanos. Quando Donald Trump disse isso na semana passada, Gustavo Petro também respondeu, convidando inclusive Donald Trump a ir à Colômbia para ver o trabalho que ele tem feito contra o tráfico de drogas, e ele disse: não ameace a nossa soberania, atacar a nossa soberania é declarar guerra, não destrua 2 séculos de relações diplomáticas. Gustavo Petro, que tem sido, além do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a voz mais ativa contra esses ataques dos Estados Unidos na América Latina, ele que é um presidente de esquerda, um presidente progressista. E um outro ponto que também está sendo muito discutido por aqui, Clarice, é sobre aquele duplo ataque que aconteceu no dia 2 de setembro contra uma embarcação no Mar do Caribe. Depois de um primeiro ataque, 2 sobreviventes teriam acenado, inclusive mostrando que estariam se rendendo, isso segundo relatos de pessoas que participaram do briefing que foi realizado no Congresso na semana passada sobre esse duplo ataque. E o fato de essas pessoas não apresentarem mais ameaça depois de um primeiro ataque e ter ocorrido um segundo ataque está causando uma discussão muito forte aqui sobre a possibilidade dos Estados Unidos terem cometido crime de guerra. E uma análise que foi feita, inclusive, muito interessante nesse final de semana pelo The New York Times, fala sobre como a discussão sobre esse duplo ataque, que está sendo discutida à exaustão aqui nos Estados Unidos, esconde um problema maior, que é a discussão sobre se os Estados Unidos estão cometendo crime de guerra e até mesmo um crime comum ao fazer esses ataques a essas embarcações na Venezuela. Então, a ideia de que houve algo errado nesse ataque específico pode ofuscar um problema maior, que são esses ataques que acontecem. Isso porque os Estados Unidos já combatem o tráfico de drogas há anos, e o combate ao tráfico de drogas, inclusive, via marítima, é feito pela Guarda Costeira, e essas pessoas, elas são presas e depois elas são julgadas, e se forem declaradas culpadas, elas são condenadas e vão à prisão. É a mesma coisa se um traficante é encontrado aqui no solo americano, no território americano, ele não é executado por policiais. Isso seria considerado um crime, uma execução. Então, há uma discussão também se esses ataques não são também crimes e execuções, e se o ponto principal está sendo perdido também nessa discussão que tem sido feita sobre esse duplo ataque. Muita pressão também interna e do Congresso para pedir resposta sobre a legalidade dessas ações do governo Trump. Eu volto com você, Clarissa.